Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre eleições e representatividade, ou 2022, a eleição das eleições. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha, a gente relutou em fazer um programa sobre eleições, mas pela primeira vez a gente teve tempo de pensar, olha, um domingo antes das eleições a gente pode soltar um programa sobre eleições. Então a gente resolveu falar, não é isso, Alexandre? Sim. Não gostei desse negócio de eleição das eleições, porque parece campeão dos campeões. Vou deixar aqui o meu protesto. Sim. Mas é o que coube na capa. Enquanto provocação, tudo bem. E devo dizer também, Pedro, que revisitando o baú da memória, a gente tá fazendo um revival do episódio Política, mais uma vez. A gente teve vários de política, né, perto das eleições, lembra? Há 4 anos atrás, Pedro Luiz. Rapaz, é mesmo. Olha, lembrar vocês que se vocês ouvirem os nossos programas de política de 4 anos atrás, a gente era fora Bolsonaro antes de ser modinha, certo, Alexandre? É importante dizer isso, né? Sim, e muita coisa mudou daquele tempo pra cá. Pra pior, por incrível que pareça. Pra pior, também o nosso ânimo também mudou bastante. Eu tava ouvindo, Pedro, esse programa, como a gente estava comedido e como agora a gente está sem paciência. Alexandre, também acontece que acho que há 4 anos atrás nós ainda vivíamos o Ministério Presbiteral. Justo. Creio que sim. Estávamos na rádio. E a gente estava na rádio 9 de julho, verdade. Então, partindo desse princípio, é óbvio que a gente era um pouco mais comedido, eu acho que muito mais pelo ministério, porque a gente tinha que tomar muito cuidado enquanto sacerdotes para não tomarmos um partido, então, porque isso é o que a igreja pede. Aliás, eu vou colocar aí nos links do post, procura aí numa conversa.com.br, a cartilha de orientação para as votações da CNBB. E ela é muito específica no que diz respeito ao púlpito. E no púlpito, enquanto éramos sacerdotes exercendo o ministério, a gente tinha esse cuidado até no podcast. Não só porque ele ia na rádio ou não, mas a gente tinha esse cuidado. Hoje a gente é muito claro, nós somos fora Bolsonaro. Somos fora Bolsonaro, mas de certa forma também a gente vai tentar manter aqui o nível, né? Não queremos ser panfletários, não queremos ser levianos, jamais. Mas queremos fazer o que sempre fazemos, trazer uma discussão, uma reflexão que te ajude a pensar algumas coisas e, quem sabe, se você está um tanto quanto indeciso nas suas escolhas, sobretudo para os cargos legislativos, que você possa ponderar e tomar escolhas conscientes, sempre conscientes. Exatamente. Ter alguns parâmetros aí que são importantes. Alexandre, rapidamente, vamos para um joguinho aí. O programa demanda tempo e vamos para um joguinho. Tem lá um teste do G1 que fala do candidato a presidente, certo? Mas eu resolvi diversificar. Vamos fazer um teste sobre qual candidato a governador do Mato Grosso do Sul nós nos identificamos. Pode ser, não? Vamos. Exato. Por quê? Por causa disso, né? Então a gente vai lá, responda as perguntas e saiba qual candidato você mais se identifica. São 10 perguntinhas, a gente faz junto e vê onde é que chega. Beleza, Alexandre? Beleza pura. Vamos lá, pergunta 1 sobre tributação. Mesmo com perda de arrecadação e redução de investimentos, o governo deve promover uma redução de impostos como o ICMS. As respostas são sempre concordo totalmente, concordo parcialmente, discordo parcialmente ou discordo totalmente. Bom, a gente precisa lembrar que essa redução de ICMS foi uma canetada do presidente com o Congresso para baixar na marra o preço dos combustíveis. E que o ICMS é fonte importante de arrecadação dos estados, sobretudo naqueles que diz respeito à educação, à saúde, é o dinheiro que dá uma sustentada aí nessa galera. Por outro lado, eu acho que o ICMS é alto. Então eu vou colocar,
colocar um concordo parcialmente, justamente porque eu sei que essa redução que houve agora foi uma imposição do presidente. Eu vou colocar concordo parcialmente. Eu vou colocar aqui discordo parcialmente, porque acho que sempre quando vem essa pauta, né, essa bravata de que é preciso promover a redução, geralmente vem essa história do estado mínimo e tal, né? Você reduz imposto como? Fazendo uma reforma tributária decente. Então eu discordo parcialmente porque isso está cheirando a coisa eleitoreira. Ah, sim. Vamos lá então para a próxima, Alexandre. Infraestrutura. Posso falar, não? Pode, claro. William Bonner? Vou ser o William Bonner nesse jogo. Manda. A solução para desafogar as rodovias do Mato Grosso do Sul é intensificar o escoamento da produção por hidrovias ou ferrovias. Eu vou falar como alguém que conhece. Alexandre, tem rodovia lá, bicho, que é de sofrer, pista única, escoamento de grãos, é duro, cara, é duro. Então, do trânsito que eu pego, eu coloco que eu concordo totalmente. Eu vou colocar concordo parcialmente, porque acho que também melhorar as rodovias faz parte desse resolver esse problema. Ah, sim. Aliás, Alexandre, eu vou te contar um caos lá. Foi privatizada uma rodovia, né? É uma rodovia que corta aí o Mato Grosso do Sul, vem do sul do país e liga com São Paulo, né? Faz uma ligação ali, o eixo de escoamento. E aí a CCR, que é a empresa, adquiriu o direito, né, de explorar, colocou lá umas praças de pedágio e agora quer devolver, porque não quer duplicar as pistas só são duplicadas perto das praças de pedágio, que diz que não dá dinheiro, sendo que é uma das rodovias que mais circula carro. Você vê, né? Tem que privatizar! Vamos, Alexandre, próximo, economia. Só uma coisa só, Pedro. Eu acho que rodovia e hidrovia é solução, inclusive para a cidade de São Paulo. Eu acho. O Tietezão ali, já pensou? Resolvia muita vida, Rio Pinheiros, Tamanduá ATI, rapaz. Pois é, ajudava muito. Bom, aliás, o PSDB disse que vai despoluir o Tietê faz tempo, desde o Mário Covas. Tô esperando. Chitãozinho Chororó, um abraço. Chitãozinho Chororó cantar vai Tietê em suas águas de novo irei nadar. Esse programa não acaba. Economia, pergunta 3. Após a pandemia, para a retomada econômica, o governo deve priorizar os incentivos e facilitar o crédito para o pequeno e médio empresário. Concordo totalmente com quem faz economia girar, né? Não sei, não. Eu vou colocar concordo parcialmente também, de novo, que acho que precisa incentivar também ali na base. Acho que um crédito popular, um Banco do Povo ajudaria também. Ajuda. Tá certo. Errei, mas tudo bem. Concordo, você me convenceu. Vai. 4. O governo deve intensificar a ampliação de acesso à internet e estimular o uso tecnológico em escolas em vez do investimento na estrutura física. Eu concordo parcialmente, porque tem muita escola com estrutura física a melhorar. Sim, eu discordo parcialmente, porque a tecnologia mal usada pode até piorar o desempenho escolar. Próximo, Pedro. Cai lá no Brasil Paralelo, já pensou, rapaz? A molecada estudando história com o Brasil Paralelo, Deus o livre. Meio ambiente. O governo deve investir em ações preventivas e de conscientizar no combate a incêndios florestais, em vez de focar somente na repressão e controle dos danos. Concordo parcialmente, mas tem que reprimir. Vigiar e punir, como diz Michel Foucault. Concordo parcialmente, assina embaixo aí a data vênia do Pedro. Boa. Saúde. A prioridade deve ser melhorar a rede de atendimento hospitalar da capital em vez de descentralizar com um investimento no interior. Imagina, deve melhorar em todos os lugares. Discordo totalmente. Não é só de capital que vive um estado, hein? Eu vou discordar totalmente também. Porque imagina, cara. Alexandre, calcule, por exemplo, Mato Grosso do Sul, da cidade de onde mora a família da Letícia até a capital, em trânsito livre bom, é mais de 3 horas, bicho. Acho que até mais, não lembro lá o cálculo. Imagina, um doente vai fazer o quê? A assistência social. O governo deve priorizar políticas de geração de emprego e renda e distribuição de bolsas auxílios para a população em situação de pobreza? Concordo totalmente. Concordo totalmente também, não tem nem o que falar. Segurança pública. Pergunta sobre câmeras no uniforme e toda ação deve ser filmada? Concordo totalmente. Concordo totalmente.
Não tenho o que discordar. Mobilidade urbana. Os ônibus intermunicipais devem ser gratuitos para estudantes, idosos e pessoas em vulnerabilidade social. Eu sou a favor do passe livre at all. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Diversidade. O governo precisa criar cotas para mulheres, negros e população LGBTQIA+, no preenchimento de cargos comissionados em secretarias e órgãos da administração pública, que eu vou colocar concordo parcialmente. Por quê? Porque a cota ela é importante, ela garante uma vaga, mas também deve ter uma cláusula de atingir aquilo que é exigido para alguém que vai participar em cargo comissionado. Não adianta ter só a identidade. Concordo parcialmente. Vamos lá. Perfeito, Pedro Luiz. Mudou aqui, hein? O meu candidato, se eu fosse de lá do Mato Grosso do Sul, é o Adonis Marcos, do PSOL. Aí! E depois a Gisele do PT. E o seu, Alexandre? E depois o Marquinhos Trade do PSD. O meu é... eu vou mentir, Pedro. Você descubra aí quem é, mas aqui eu vou usar um critério do coração. O meu é o Magno Souza, o candidato do PCO. Sério? Magno, tô vendo aqui indígena, hein, Alexandre? Indígena. Olha aí. Pois é, rapaz. Olha Não aí, é, indígena. mas pra mim tá sendo. Tá sendo. Tá bom, Alexandre, vamos pro tema, Alexandre. Bora. Bom, você vai ouvir agora uma entrevista de Dom João Inácio Miller, em 2018. Dom João Inácio, na época, era bispo de Lorena e hoje ele é arcebispo de Campinas, em São Paulo. Diametralmente oposta às evidências, aos critérios básicos que emanam do Evangelho, nós não podemos votar neles. Então, votar em pessoas que conclamam a população ou que divulgam violência, por exemplo, eu sou muito sereno em falar, votar nesses é se excluir da comunhão. E o Papa diz, pessoas que também divulgam fotos de tortura. Tortura é um pecado gravíssimo, um pecado mortal. Então, quem divulga estas imagens, ou divulga posições desses candidatos, ou ainda vota neles, eu diria assim, por favor, não vai comungar. Porque você está em pecado grave. Então, o nosso voto, ele deve seguir a consequência da nossa fé. E conforme eu voto, eu também tenho que assumir as consequências da minha escolha. Mas, talvez terminando e dizendo assim, voto consciente é de fato eu votar valorizando a vida do outro e sempre de modo particular a vida do mais pobre para dignificar a vida. Isto é glórias ao Pai, como Jesus fez na vida dele. Bom, Alexandre, vamos falar de política e representatividade nessa eleição, que é a eleição das eleições. Você gostou desse arranjado que eu fiz, Alexandre? Não. Caramba, tô tentando agradar. Pois bem, Alexandre, a gente fala muito de eleições para os cargos executivos, né? Presidente, eleições também para governador, é o que vai acontecer, mas a gente deixa passar ao largo um outro fator muito importante nessas eleições, que são as candidaturas para o legislativo. Aliás, no Brasil, isso precisa ter um pouco mais de atenção, ou muito mais atenção, dada a existência agora do chamado orçamento secreto, não é? Porque o Congresso Nacional tem um poder hoje em dia como nenhum Congresso já teve, não é? E, olhando sobre esse aspecto, a gente precisa ter ali no Congresso Nacional pessoas que não sejam fisiologistas, dinheiristas, não é? A gente precisa de gente que queira verdadeiramente servir o povo. Mas quando a gente olha o retrato do Congresso Nacional, a gente vê que há uma diferença muito grande do que temos, daquilo que é a verdadeira representação do povo brasileiro. Do que temos e do que somos. Do que temos e do que somos, exatamente, Alexandre, exatamente. E aí, Alexandre, olhando para aquilo que é a representatividade, a gente sabe, temos um país de maioria feminina, de maioria de pretos e pardos, de maioria de pobres, de menos de 50 anos, no máximo um ensino fundamental. E se a gente olha o desenho do Congresso, não é isso que acontece. Onde estão as mulheres? Qual é o número de pretos
pretos e pardos? Qual é o número de pobres de verdade? Você pode dizer, o cara chega pobre, mas ganhando o que ganha lá no Congresso, ele vai dar uma melhorada de vida, tá? Mas qual é o pobre de verdade que há ali? Né? Esse fator de idade também é importante. O que há de candidatos jovens, não é? E qual a escolaridade dessa turma? Eu acho que começa por aí. Esse é um começo de discussão importante, não é, Alexandre? Sim. Eu ainda daria um passo atrás, à guisa de introdução, Pedro. Eu gostaria de lembrar que quando nós propomos a refletir sobre política, nós estamos sempre retornando a esse o que somos, assim no plural. Porque é disso que se trata a política, daquilo do que somos no coletivo. Né? E aí a gente poderia até fazer um puxadinho para a questão teológica, porque dentre daquilo que a gente estuda em teologia está lá uma disciplina chamada eclesiologia, que de certa forma, um estudo sobre a identidade do que somos enquanto fé, né? Que de certa maneira a gente pode até fazer alguns paralelos com aquilo que somos enquanto sociedade, né? Para dizer que a gente aqui pensa com essa cabeça, esse é um pouco o nosso arcabouço aí, enquanto teólogos e tudo. Então, refletir sobre a coletividade tem a ver com saber que, por mais que carreguemos algo em comum, um traço de identidade, estamos abertos também para a diversidade. Esse é um traço importante. Depois, se a gente quiser também fazer um outro paralelo com a teologia aí, ou puxar um outro braço, trazer uma outra disciplina, quando a gente fala em política, também, sobretudo nos dias de hoje, tem muito a ver com outra matéria, Pedro, que a gente estuda lá, né, no bacharelado de teologia, que é soteriologia, né? É tudo sobre como nós vamos salvar este coletivo. E aí, se, teologicamente falando, nós reportamos algo que é transcendente, os paralelos e as comparações cessam por aí, porque política é tudo sobre o imanente. Como nós nos entendemos como coletivo aqui neste plano e como nós vamos organizar para, entre aspas, salvar este coletivo neste plano e neste tempo, né? Neste aqui e neste agora. Então, Alexandre, já que você está falando de matérias teológicas, eu estava pensando aqui, né? Por exemplo, desse perfil que a gente falou, porque você citou a eclesiologia, a soteriologia, e na eclesiologia se fala muito, o Alfonso Garcia Rubio tem um livro bastante lido, Unidade na Pluralidade, não é? Ou seja, a igreja é cercada de plurais e ela busca viver ali a sua unidade, mas o que eu queria dizer, já que quando você falou soteriologia, eu pensei logo na salvação e pensei logo em Jesus Cristo. E talvez seja um parêntese muito louco, né? Mas pensando, Jesus de Nazaré, filho de Maria, ele se enquadra no perfil, por exemplo, de um... Aí tem gente que vai falar, mas o reino de Jesus não é desse mundo. Mas aí eu vou na teologia da revelação, já que a gente tá aí em gastar as coisas, né? Jesus de Nazaré, candidato a vereador, a deputado, a senador, seria eleito, Alexandre, no enquadramento atual, aqui no Brasil, tão cristão? Pátria que é Deus, pátria, família e liberdade? Jesus seria eleito? Com uma pauta inclusiva, como parece que está ali no Evangelho, acho que não. Não, né? Não, tá, beleza. Só para constatar, Alexandre. Sim. Prossiga, Alexandre, prossiga. Sim. Aí, pra gente agora problematizar essa coisa da coletividade, porque quando você pensa em eleição, essa coletividade, ela se representa não a partir de um consenso, de um amadurecimento daquilo que todo mundo entende, né? Ou até mesmo, Pedro, não se trata de algo que vem de cima para baixo, que fala, olha, todos nós aqui somos isso, dogmaticamente. Isso não se dá.
do ponto de vista político e democrático, para a coisa ficar muito fácil e eu diria até matematicamente viável, as eleições e com as eleições a determinação do que somos nessa pluralidade se dá através de um conceito chamado maioria absoluta, que é complicadíssimo. Por quê? Pedro, aí na sua casa, só para o público entender, quantas pessoas humanas moram aí? 2. 2 pessoas. Isso significa que na sua casa não existe, não é possível aplicar o conceito de maioria absoluta. Não. Tá certo? Tá certo, não tem como. Porque o conceito de maioria absoluta diz que para haver uma maioria absoluta você precisa ter 50% mais 1. Mas aqui em casa, Alexandre, tem uma regra. O não de um prevalece. Olha, interessante. Mas, o não assim, de um prevalece. Pra dizer que a política na sua casa não se dá por maioria de votos, não se dá por maioria absoluta. Por consenso. Se dá por consenso, que deveria ser algo até aplicável para a vida em sociedade e seria muito bom se conseguíssemos nos pautar pelo consenso e não por uma votação. Mas isso é inaplicável para um país de dimensões continentais como o Brasil, para essa coletividade que somos de milhões de pessoas. Pois bem, agora eu vou trazer o exemplo aqui de casa, Pedro. Nós somos 3 pessoas humanas. Tá certo que uma tá começando agora esse negócio de ser humano, né? Mas tem lá os seus desejos, tem lá suas vontades já, né? Sim. E que é levado em consideração, guardado as devidas proporções e de acordo com o que a gente vai fazer. Mas, tá certo. Veja, como somos 3, se 2 estão fechados, né? Se 2 chegam a um entendimento ou uma preferência, nós temos a maioria absoluta, que é lindo, beleza, tranquilo, né? Agora, isso parece muito justo, né, Pedro? De 3, se 2 chegam a um consenso, 1 é voto vencido, meio que contrariado, mas até para agradar no ambiente familiar, a questão do amor vai entrar em jogo, é tranquilo, né? Você se deixa vencer, inclusive. Agora a coisa vai complicando quando mais pessoas vão entrando nesse bololô aí, né? Sim. E aí, se você chega, por exemplo, a um número de, por exemplo, 210 pessoas, né? 210 pessoas, a maioria absoluta é 100 pessoas mais uma pessoa, né? Não, é 106 pessoas, 106 né? pessoas. 106 pessoas. Isso significa que você vai ter 104 pessoas, né? Se é uma disputa só 1 para 1, você vai ter 104 pessoas que talvez estejam aí em desacordo, contrariadas. Você percebe, Pedro, como isso vai ficando complicado? Sim, à medida que vai aumentando, você tem mais pessoas para reclamar, mais pessoas para se queixar, e aí você tem esses sistemas também de representatividade, né, que eu acho que de certa forma ajudam a compreender ou a trabalhar o problema. É um recorte, o Congresso deveria ser, como são as pesquisas, um recorte da população, né? Sim, e aí, Pedro, a questão é, né, nós trabalhamos, nós viveremos esta angústia, né, enquanto nação, de saber que, seja no primeiro turno, seja no segundo turno, sobretudo nos cargos majoritários, vamos eleger pessoas por maiorias absolutas, né? E fatalmente nós vamos ter uma parte da população insatisfeita, né? Porque foi vencida, foi voto vencido. Então, para que isso funcione, é muito importante a gente ter maturidade, né? Sim. E entenda o jogo democrático, né? Entenda o jogo democrático, que é, por ponto de partida, problemático, né? E deficiente. Agora, eu queria trazer essa verdade aqui, que o Pedro já anunciou no início do nosso papo. O Brasil tem uma maioria absoluta de mulheres, né?
né? O Brasil é formado por uma maioria absoluta de pretos e pardos. O Brasil tem uma maioria absoluta de pobres. O Brasil tem uma maioria absoluta de pessoas com menos de 50 anos. O Brasil tem uma maioria absoluta de pessoas com, no máximo, o ensino fundamental completo. Ou seja, aqui eu tô arredondando, né? A gente tem 50% da população mais um, e não é só mais um, bota mais uns milhões de pessoas aí nesse bolo, que são essas maiorias absolutas, né? Então você imagina aí que, né, se você no Brasil, olha só que da hora, Pedro, é uma mulher preta, pobre, com menos de 50 anos e que ainda não terminou o ensino médio, você é a pessoa mais comum que existe nesse país. E que deveria, segundo o pensamento de alguns, se sobrepor a uma minoria, né? Que não é o que acontece, né, Alexandre? Esse é o ponto. Que não é o que acontece. Esse é o ponto. Vamos perder dinheiro, a gente já volta? Vamos. Sou a favor da ditadura, disse ele. Do pau de arara e da tortura concluiu. Mas o regime, mais do que ter torturado, tinha que ter matado 30 mil. Incontradito ao que afirmou na cara dura, diz: não houve ditadura no país. E no real, incrível, inacreditável, entrou que nem um pesadelo infeliz, ao som raivoso de uma voz inconfiável, que diz e mente, se desmente, se desdiz. Disse que num quilombo os afrodescendentes pesavam 7 arrobas e daí pra mais, que não serviam nem pra procriar, como se fôssemos nós negros animais. E ainda insiste que não é racista e que racismo não existe no país. Como é possível? Como é aceitável? Que tal se diga e fique impune quem o diz? Tamanha injúria, não inocentável. Quem julgou? Que júri? Que juiz? Disse que agora o índio está evoluindo, cada vez mais é um ser humano igual a nós, mas isolado é como um bicho no zoológico, e decretou e declarou de viva voz: nem um centímetro a mais de terra indígena, que nela jaz muita riqueza pro país. Se pronuncia assim o impronunciável, tal qual o nome que tal hino nunca diz. Do inumano ser um ser inominável, do qual emanam 1000 pronunciamentos bis. Disse que se tivesse um filho homossexual, preferiria que o progênito morresse. Pra uma mulher disse que não a estupraria, porque você é feia, não merece. E ainda disse que a mulher, porque engravida, deve ganhar menos que o homem no país. Por tal conduta e atitude deplorável, sempre comparam com alguns quadrúpedes. Uma maldade, uma injustiça inaceitável. Tais animais são mais afáveis e gentis, mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Chamou o tema ambiental de importante, só pra vegano que só come vegetal. Chamou de mentirosos dados científicos do aumento do desmatamento florestal. Disse que a Amazônia segue intocada, praticamente preservada no país. E assim negou e renegou o inegável, as evidências que a ciência vê e diz, da derrubada e da queimada comprovável pelas imagens de satélites. E proclamou policial tem que matar, senão não é policial. Matar com 10 ou 30 tiros o bandido, pois criminoso é um ser humano anormal. Matar uns 15 ou 20 e ser condecorado, não processado e condenado no país. Por essa fala inflexível, inflamável, que só a morte, a violência e o mal bendiz. Por tal discurso de ódio odiável, o que resolve são canhões, revólveres. A minha especialidade é matar,
Sou capitão do exército, assim grunhiu, e induziu o brasileiro a se armar. Que todo mundo, pô, tem que comprar fuzil, pois povo armado não será escravizado. Numa cruzada pela morte no país e num desprezo pela vida inolvidável, que nem quando lotavam UTIs e o número de mortos era inumerável. Disse daí, não sou coveiro, e daí? Os livros são hoje um montão de amontoado de muita coisa escrita, veio a declarar. Tentou dizer conclamo e disse eu canclomo, não sabe conjugar o verbo conclamar. Clamou que no Brasil tem professor demais, tal qual um imbecil para imbecis. Vigora agora o que não é ignorável, os ignorantes ora imperam no país. O que era antes só pensantes impensável, quem é essa gente que não sabe o que diz? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Chamou de herói um coronel torturador e um capitão miliciano e assassino. Chamou de escória bolivianos, haitianos, de Paraíba e pau de arara o nordestino. E diz que ser patrão aqui é uma desgraça, e diz que fome ninguém passa no país. Tal qual um filme de terror inenarrável, em que a verdade não importa nem se diz. Desenrolou-se incontível, incontável, um rol idiota de chacotas e pedis. Disse que mera fantasia era o vírus, e histeria a reação à pandemia. Que brasileiro pule nada no esgoto, não pega nada, então também não pegaria. O que chamou de gripezinha e receitou sim cloroquina e não vacina pro país. E assim sem ter que pôr à prova o improvável, um ditador tão pouco põe pingo nos is, e nem responde falador irresponsável por todo ato, toda fala pros Brasis. E repetiu o mote Deus, pátria e família, do integralismo da Itália, do fascismo, colando ao lema uma suspeita liberdade, tal qual tinha parodiado do nazismo. O slogan Alemanha acima de tudo, pondo ao invés Brasil no nome do país. E como um sonho horroroso, detestável, a gente viu sem crer o que não quer nem quis, comemorarem o que não é memorável, como sinistas tristes efemérides. Já declarou quem queira vir para o Brasil pra fazer sexo com mulher, fique à vontade. Nós não podemos promover turismo gay, temos famílias de si com moralidade. E já gritou um dia toda a minoria tem de curvar-se a maioria no país. E assim o incrível e inacreditável se torna natural quanto mais se rediz. E a intolerância, essa sim intolerável, nessa figura da Chiliques Miss. Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Saem, caem, soam como fezes, da sua boca cada som, cada sentença. É uma inocência, é um caô, mas fake news. É um libelo leviano ou uma ofensa. Porque mal pensa no que diz, porque mal pensa. Não falo mais com a imprensa, um dia diz. Mas de fanáticos a horda lamentável, que louva a volta à ditadura no país. A turba cega, surda, insuportável, que grita, mira, autoriza e pede bis. Diz merda, bota porra, putaria. Filha da puta que pariu, caguei. E a cada internação tratando do intestino, e a cada termo grosso e um tal gay. O cheiro podre da sua retórica escatológica se espalha no país. Sou imovível, incombível, imbrochável. Já se gabou em sua tão característica linguagem baixo nível reprovável. Esse boçal ignar o rei de mimimis. Mas nada disse de Moise Kabagambe, o jovem congolês que foi aqui linchado.
do caso Evaldo Rosa Preto, musicista, com a família no automóvel baleado. Disse que a tropa não matou ninguém somente. Foi um incidente, 80 tiros de fuzis. O exército é do povo e não foi responsável, falou o homem da gravata de fuzis. Que é bem provável ser a vida descartável, sendo de negro ou de imigrante no país. Dado que o presidente já não cumprirá, mas decisão do magistrado do Supremo, ao qual se dirigiu xingando seu canalha, mas acuado recuou do tom extremo. Nota disse: nunca tive intenção de agredir quaisquer poderes do país. Falhou o golpe, mas safou-se o impichável machão cagão de atos pusilânimes. O que talvez se ache algum herói da Marvel, mas que tá mais pra algum bandido de gibis. Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas um país? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas um país? E sugeriu pra poluição ambiental só fazer cocô, dia sim, dia não. E pra quem sugeriu feijão e não fuzil, querem comida? Então dá tiro de feijão. É sem preparo, sem noção, sem compostura. Sua postura com o posto não condiz. No entanto chega, vai agora, inominável. Cravou o maior poeta vivo no país e ecoou o coro fora, inominável. E o panelaço das janelas nas metrópoles. Uma live de golpista prometeu sem voto impresso não haverá eleição. E praguejou para jornalistas: cala a boca! Vocês são uma raça em extinção. E no seu tosco português ele não para. Dispara sempre um disparate, o que maldiz. Hoje um maldito dito dele é deletável pelo Instaface, YouTube e Twitter no país. Mas para nós, mais do que um post, é enquadrável o impostor que com o posto não condiz. Disse que não aceitará o resultado se derrotado na eleição da nossa história. E eu tenho 3 alternativas pro futuro: ou estar preso, ou ser morto, ou a vitória. Porque somente Deus me tira da cadeira de presidente, ó Deus proteja esse país. Tivéssemos um parlamento confiável, sem x-comparsas e cupinchas cúmplices, e seu impeachment seria inescapável, com N inquéritos pedidos CPIs. Cortina de fumaça indevassável que encobre o crime desses tempos incivis, e tampe o sol que vem com dia inadiável e brilha agora qual farol na noite gris. É a esperança que renasce onde há véu de um horizonte menos cinza e mais feliz. É a passagem muito além do instagramável, do pesadelo à utopia por um triz. Instante crucial de liberdade instável pros democráticos de fato equânimes, com a missão difícil mas realizável de erguer das cinzas como fênix o país. E quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas um país? E quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas um país? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas um país? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas um país? E nesse episódio nós estamos falando sobre a eleição das eleições, aquela que vai mudar o destino de tudo. Quando tudo vai se resolver, Pedro. Vai. Quando o Brasil vai começar os seus próximos 200 anos de fato independente, representativo, e vai ser uma maravilha, né? O desenho dos testemunhos de Jeová vai ser. Vai. Em vez de ser leão, vai ser lobo-guará. Lobo-guará. Boa. E então, Pedro, agora, olhando para aquilo que somos,
uma nação de mulheres pretas, pobres, jovens e ainda por estudar bastante. Quando a gente olha para a representação, sobretudo do Congresso e do Senado, mas isso vale também para a Câmara Estadual e também para a Municipal, de todos os municípios. Também para o time dos executivos, Alexandre. Basta também olhar assim, se tirar uma foto de todos os prefeitos, de todos os governadores, e também se você olhar agora a seleção dos candidatos a presidente, você não tem diversidade. Você Justo. Não tem. E não é só... todo mundo é branco. A questão não é nem que não tem uma diversidade, Pedro, como não tem também uma correspondência. Porque Sim. a maioria absoluta dos representantes da Câmara ou todos os cargos eletivos são homens brancos, empresários, com mais de 51 anos e de superior completo. E aqui, vá atrás dos dados, né? Eu posso te dizer que eu pesquisei isso, estou falando daquilo que eu pesquisei e te convido a pesquisar isso. E nisso, Pedro, essa não correspondência de não termos, na maioria dos cargos eletivos, mulheres pretas, pobres, com menos de 50 anos e com ensino fundamental completo, denota que nós vivemos em um totalitarismo disfarçado. Né? Então a gente fala do nazismo, a gente fala do fascismo, do stalinismo, né? De homens que chegaram ao poder e não queriam largar e queriam implantar suas ideias de cima para baixo. Pois bem, nós estamos vivendo isso no século XXI, no ano de 2022, aqui no Brasil, por termos essa discrepância de representatividade. É isso que eu queria falar. É isso, eu acho que você tem total razão, não é, Alexandre? E eu queria colocar mais um dado aqui, a gente está falando de maioridade, ou daquilo que é a maioria, né, das pessoas e a necessidade de representatividade, mas a gente também pode fazer o caminho inverso, não é, Alexandre? Que é o quê? Eu lembro que quando eu fui a Israel, eu estudei, não paguei, não tinha dinheiro para ir para lá, né? Fui para estudar. E lá os representantes de Israel se jactavam muito, embora de ali a gente perceba uma coisa e de longe a gente vê que é outra, né? Mas se jactavam muito do fato de protegerem as minorias. Veja só, Israel, né? Nós protegemos as minorias, né? Então nós temos muito orgulho de proteger aqui os cristãos, de proteger as outras religiões, os que não creem, a proteção das minorias. E de fato esse é um traço de um regime democrático, que é a proteção das minorias, né? E isso se dá justamente pelo reconhecimento da diversidade. Onde há diversidade, há divergência de pensamentos, há pensamentos múltiplos, não é? E, nesse sentido, a gente deveria pensar também naquilo que é a representação das minorias. Perfeito. Essas minorias, elas também se veem representadas, por exemplo, as populações indígenas, que já foram maioria, que já foram donos desse país. E que hoje, depois de um verdadeiro genocídio que vem acontecendo já há 500 anos, eles são minoria, não é? Procura aí nosso programa Genocídios Culturais, mas os indígenas têm uma representação digna ali no Congresso, nos cargos legislativos. As pessoas LGBTQIA+, não é? Embora hoje eu veja, eu não sei, também talvez seja a minha bolha de convivência, né? A gente tem ali uma série de candidaturas que se assumem como lésbicas, bis, gays, transexuais, e todos esses que compõem aí esse universo de identidade sexual, esses também têm a sua representatividade de maneira correta. Mais ainda, não é, Alexandre? O Alexandre colocou aqui, existem pessoas que trabalham diretamente com a população de rua. Você conhece algum político
que vem da luta de população de rua, eu não conheço, né? Eu fico me perguntando, por exemplo, 2 de outubro vai chegar e esse povo que mora na rua, essa multidão de pessoas, será que eles vão ser lembrados de que precisam votar? Será que se lembram de participar da democracia, não é? E também pessoas com deficiência, né, Alexandre? Que são uma minoria. Tem aí uma candidata a vice-presidente, não é? Que é portadora de deficiência física. Mas existe de fato essa representatividade, sem contar um monte de outras, né? Na proteção que a democracia gera, ela precisa também dar voz à minoria. Ela necessita, é um parâmetro da democracia, né? Sim. Quando você pensa que essas minorias elas precisam ser representadas, a gente tem que pensar exatamente que essas minorias existem nesse coletivo que nós chamamos de Brasil, né? Se elas existem, elas precisam ser representadas, protegidas, né? Os seus direitos devem ser protegidos lá nas instâncias de decisão, né? Então, quando esses grupos minoritários se organizam e conseguem uma representatividade, isso é um ganho para a maioria, inclusive. O que não pode é esse grupo que é minoria de homens brancos ser tão representativo. E esses caras, inclusive, usam esse discurso de que mas agora tá entrando muitos LGBTs, né? O que vai ser do nosso paizinho, coitadinho dele? Porque... Vem com essa história, ideologia de gênero... Esse baralho todo aí, né? Você vai votar numa pessoa analfabeta, né? Uma pessoa que não tem instrução, você tem que votar em alguém que é letrado. Mas, meu filho, não tá dando certo, né? Votar nessa minoria que se acha melhor do que os outros não tá dando certo. Então, apostar na pluralidade e, sobretudo, naquilo que te representa de alguma maneira... é crucial. É crucial para que haja de fato alguma mudança, né? Porque quando um homem pobre, né, da periferia, né, pardo, né, miscigenado como somos, como eu sou, como o Pedro vota numa pessoa que é empresária, que não tem nada a ver com aquilo que a gente enquanto cidadão, a chance dessa pessoa me representar é mínima. Nula. Então, sejamos inteligentes. Eu, Pedro, vou dar uma carteirada aqui, que como eu morei um tempo fora do país, e aí você tem que se inteirar minimamente do que acontece onde você está morando, eu lembro que assim, me deu um estalinho na cabeça quando eu percebi que o Sindicato dos Tomateiros do Paiseco, onde eu morava, Paiseco pensando no tamanho daquele país e o nosso país aqui, né? Sim. De dimensões territoriais muito menor, muito inferior. O Sindicato dos Tomateiros tinha representação no Legislativo. Pois é, cara. Pois é. E aqui um líder sindical vai ser taxado de aproveitador, de pelego, qualquer coisa que o valha, né, Alexandre? Você é um motoboy, você tem que votar no motoboy. Você tá aí numa bicicleta aí, né, trabalhando na entrega de alimentação, você tem que votar numa pessoa igual a você. Você é professor, você tem que votar numa pessoa igual a você. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho, Alexandre, mas há aí uma falta de consciência de classe, e por isso que eu acho que aqui no Brasil essas coisas não vão para frente, não é? Essa representatividade real, mas também há muito preconceito de classe. Sim. A gente tem um preconceito de classe
tremendo. A gente tem, assim, uma dificuldade muito grande, o brasileiro em geral, muito grande em acreditar em organizações populares. Veja só o quanto que picham, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra, o quanto tentam descredibilizar o movimento dos trabalhadores sem teto, né, que são movimentos legítimos, que são o grito do oprimido em relação a uma sociedade extremamente opressora, e o quanto eles são descredibilizados, e o quanto gente que é muito pobre, que às vezes depende muito mais dessa movimentação, fala mal, chama de invasor de terra, de ladrão, de bandido, não é? Isso vai muito da questão do preconceito de classe, eu acho, viu, Alexandre? E isso existe pela falta de consciência de classe. Por fim, Alexandre, eu acho que, dado esse despatrocinador grande aí, mas que também precisava estar, não é? A gente poderia falar de identificação e representatividade nessas eleições. Não é? Tem muita gente... A gente precisa, na hora de escolher, eu vou falar os meus critérios, né, Alexandre? Para legislativo, por exemplo, deputado estadual, federal, vereador... Eu sempre, faz muito tempo que eu sempre venho votando em mulheres. Sempre venho votando em mulheres. Esse ano, eu até pensei em votar em candidatos puxa-votos, de acordo com o meu espectro político, para tentar dar uma balanceada. E, no fim, o puxa-voto foi, para mim, um critério. Não é? Eu falei, não, eu quero votar em candidatos que vão, em candidatas, no caso, né, que vão puxar votos, que vão ter uma votação maior, de modo que no quociente eleitoral elas possam trazer mais pessoas com um pensamento parecido, não é? E eu sempre votei em mulheres, justamente para tentar, da minha parte, do meu coração, sanar essa dificuldade. É importante que a escolha de um deputado, de um vereador, ele passe por isso, né, Alexandre? Por aquilo que a pessoa identifica, aquilo que ela se identifica, com você se identifica também, mas a representatividade de outras bandeiras que ela vai carregar, né? Sim. Eu também, Pedro, vou votar em mulheres, sobretudo para deputadas. Vou votar numa candidatura coletiva. A Letícia também vai. Eu votei na outra eleição. Outra eu votei. E eu posso dizer que nas duas candidaturas que eu me identifiquei para essa eleição, eu conheço pessoas envolvidas, né, na candidatura coletiva. Tem um amigo meu que tá junto, apesar de quem tá à frente da chapa, quem vai aparecer o nome lá é uma mulher, né? E a outra candidatura estadual também é uma pessoa que eu conheço pessoalmente. Bacana. E isso para mim é importante, assim, vão ganhar? Talvez, não vão ganhar? Tudo bem, mas, né, nessa coisa do quociente, são partidos que eu me identifico no espectro político, então sei que vou contemplar de alguma maneira esse aspecto aí que o Pedro tá falando de ser representado por pessoas que pensam mais ou menos igual eu penso, né? Sim. Eu, assim, dessa vez eu optei, porque eu julgo ser muito importante, um número maior de representações de acordo com o meu espectro político. Não é? Que, lógico, quem ouve a gente sabe que a gente é bem esquerdinha, vamos ser logo real, né? Vamos falar logo a real, né? A gente sempre foi, e o evangelho, e não é que o evangelho é de esquerda, mas o evangelho, as partes que me chamam do evangelho, dentro desse espectro que é colocado, então sejamos, né? Dom Helder Câmara fala, ora, se isso tudo que eu creio me chamam de comunista, então eu sou o comunista que esse povo quer que eu seja, não é? Então, tá bem, vou por aí, embora não seja ideologicamente. A gente tem que ficar esperto, né, Pedro? Tendo feito toda essa apologia aí ao nosso espectro político e tudo mais,
a gente tem que ficar ligado, enquanto população, até, Pedro, eu diria, se você conhece pessoas que vão fazer opções irresponsáveis, até numa tentativa de satirizar as eleições, a gente tem o dever de constranger essas pessoas de que você não pode votar em personagem, sabe? Influenciador, né? Em gente que coloca capitão na frente, pastor na frente do nome. Padre não sei o que, exato. Padre não sei o que. Porque essas pessoas são personagens, né? Olha as propostas, veja a proposta daquele grupo que ela faz parte, daquele partido. Porque, no fim, se você tá votando num palhaço, é porque você tá se sentindo palhaço diante dessas situações, e você vai ser feito de palhaço. Agora, se você for do mundo circense, você precisa de representatividade também, e o voto no palhaço é legítimo, né? Mas não seja um doidivanas, não seja um irresponsável com o seu voto, né? A gente corre o risco votar num palhaço, eu vou te interromper aí, o votar no palhaço fez um estrago gigantesco na política nacional, né, Alexandre? Em vários palhaços, né? O palhaço ou o Tiririca, esse mesmo. Sim, esse exato. Aí, não é? Fez um estrago tremendo na política nacional. Aí agora tem como que é o Coringa Reaça. Cara, E a gente corre um risco, né, Pedro, muito grande de daqui a algumas eleições esses partidos, sobretudo do centrão, esses partidos fisiologistas, de perguntar para a pessoa que quer se candidatar: quantos seguidores você tem? Eu tenho 30 mil, 50 mil. Então você pode aqui se filiar, pode lançar a sua candidatura, né? Então, não pode ser critério. Não pode ser critério, Pedro, o voto de acordo com o algoritmo do Google. Porque você sabe, quando você coloca uma busca no buscador lá, né? Uma palavra no buscador, ele te dá os sites mais acessados. E você não pode se deixar simplesmente influenciar. Todo mundo tá pesquisando aqui, deve ser o melhor site, né? Todo mundo tá votando nesse aqui, todo mundo segue essa pessoa, eu vou seguir também, eu vou votar também. Que os seus critérios sejam seus. Sim. E que você não deixe ninguém mexer na sua consciência. Alexandre, olha, eu sei que o meu dedinho tá pronto aqui, tô cuidando bem do meu indicador direito. Meu dedo vai ter o peso de mais de 680 mil mortos pela Covid. Meu dedo vai ter o peso de indígenas. Meu dedo vai ter o peso de gente que foi muito perseguida, cientistas, quilombolas, mulheres. Meu dedo vai estar pesado, Alexandre, para votar nessas eleições. Meu dedo vai ter o peso aí de muita gente que tá passando fome, 33 milhões de brasileiros que dizem por aí, falam que é um número exagerado e que não existe. Meu dedo tem um peso de quem tá na rua lutando para comer, Alexandre. Eu tô doido, Alexandre. Doido para votar em nome dessas pessoas. É um voto só? Mas vai valer. Há de valer. Meu dedinho tá aqui, ó, indicador, esperando, só esperando o dia. Porque meu voto vai ter o peso desse povo todo, de todo mundo que sofre, de todo mundo que quer que as coisas mudem. E eu tenho fé, as coisas vão mudar, Alexandre. Eu fico por aqui, olha, o meu beijo. Eu também vou ficar por aqui, acho que falei demais hoje. Imagina, nos empolgamos. Até de uma maneira alterada, mas... Tô nesse coro da esperança, da vontade da mudança, mas de maneira nenhuma ingênuo, de maneira nenhuma
guardando o título de eleitor e que deixa as coisas tocarem, que a minha parte eu fiz. Sei que a minha parte começa exatamente no dia 1º de janeiro, de cobrar em quem votei e quem não votei, né? De fazer barulho e continuar fazendo barulho, porque eu acho que isso a gente tem que ter aprendido pelo menos nesses últimos 4 anos. Vamos ficar em cima, não vamos dar sossego. Tem que ser bom pra mim, pra você e pra todo mundo. E se não for, a gente revê os critérios e faz diferente e faz a diferença. Um abraço, um aperto de mão e um aperto nos números certos. E boa eleição. Alô!